Você que entrou aqui na aula, Laís? Só, meninos, então, na última aula, que faz muito tempo, tá? Faz um mês que a gente não tem aula, porque teve essa prova, uma semana aleatória que não teve nada, e semana passada que foi feriado. Terça-feira tá super complicado. Mas, na última vez que nós tivemos aula em setembro, a gente estava falando sobre comprimidos. A gente viu um pouquinho sobre o processo de compressão dos pós para que a gente possa fazer um comprimido. Lembrem-se que existem duas técnicas básicas. O comprimido ele pode ser feito a partir da compressão direta dos pós, através, né, da força aplicada pela máquina, ou pode ser necessária aquela granulação prévia, que é a gente unir o fármaco com os recipientes em pequenos grânulos antes de formar, né? Antes de tornar aquilo uma forma farmacêutica que a gente pretenda. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os revestimentos, os tipos de revestimentos que podem ser usados para comprimidos. E eu acho que a maioria de vocês tem, né, essa noção que hoje grande parte dos comprimidos é de fato revestido. A gente até estranha quando pega um comprimido não revestido, né, que ele tem aquele aspecto um pouquinho mais poroso e você consegue perceber que não é revestido. A maioria tem. E esses revestimentos, eles são diferentes, né? O tipo de material que a gente usa para revestir comprimido é diferente e depende muito de qual é a intenção de você aplicar aquele revestimento. De maneira geral, para que a gente... o que é, né? Revestimento, o conceito é aquilo ali, a aplicação de uma camada sobre a superfície da sua forma farmacêutica. E esse revestimento ele pode ser aplicado, claro, a comprimidos, que é o mais lógico, é a forma, né, farmacêutica que normalmente exige esse tipo de revestimento mesmo, de camada superficial. A gente pode fazer isso também com grânulos ou pellets. Não sei se vocês já viram aquelas cápsulas, né? Se você é muito curioso, você já pode alguma vez ter aberto uma cápsula que tem aqueles grânulos lá dentro. E esses grânulos podem, às vezes, receber algum tipo de revestimento. Tá? É muito natural que isso também seja necessário. E tem motivos para que a gente precise revestir um comprimido. Primeiro motivo é normalmente manter a estabilidade do fármaco. Imaginem, por exemplo, a seguinte situação: um fármaco que não pode ter um contato direto com o oxigênio, ou um fármaco que é muito, muito sensível à umidade presente no ar. Quando você reveste aquele comprimido, você está, de certa maneira, protegendo esse fármaco do contato com o ambiente. E você mantém uma maior estabilidade, né, principalmente química,
daquela substância ativa que está lá dentro, tá, né? Agora misturada com os excipientes na sua forma farmacêutica. Outro objetivo é bastante óbvio, a gente também pode disfarçar o sabor do fármaco ou de excipientes revestindo o comprimido. Quando você toma um comprimido revestido, meninos, não é mais fácil de deglutir? Normalmente ele passa mais liso, né, pela nossa garganta e você sente menos o sabor daquela substância. Paracetamol não revestido, por exemplo, é horrível, porque ele começa a dissolver aqui na sua boca, né? E você começa a sentir aquilo ali. Quando os comprimidos têm um revestimento, justamente porque o contato aqui com a sua boca é menor, você percebe menos o sabor desagradável do fármaco e das outras substâncias que estão ali. Então, segundo objetivo é disfarçar ou minimizar ali caracteres organolépticos que não sejam bons para aquela substância. Deglutição facilitada tem tudo a ver com isso também. Facilitar a adesão ao tratamento, gente, que não sai disso que eu acabei de comentar. Quanto mais fácil for tomar aquele comprimido, maior a chance de você tomá-lo até o final da prescrição, de você manter ali o esquema, né, terapêutico que foi proposto para você. Se o comprimido é muito ruim, o que a gente vai querer? Né? Acabar logo, ou não tomar, ou pular uma tomada. Então, tudo isso pode ser melhorado quando a gente reveste o comprimido. E a indústria, ela pensa ali nesse tipo de situação. Ela sempre pensa, gente, no público-alvo. De novo, a gente volta em exemplos que eu já comentei em outras aulas. Imagina uma criança, a gente vai querer que aquele comprimido tenha o melhor aspecto e a melhor característica nessa questão do sabor. Se é muito ruim, revestir o comprimido pode ser uma maneira de minimizar. Confere resistência do ponto de vista mecânico, você finaliza melhor, né? Você mantém aqueles pós unidos de maneira ali mais importante. Vocês estão fazendo o controle de qualidade físico-químico, né? Já devem ter visto, por exemplo, o teste de friabilidade. No teste de friabilidade, a gente avalia a probabilidade dos comprimidos não revestidos de ir perdendo pedacinhos, né? Quanto ele é friável, quanto ele vai se desfazendo aos pouquinhos. Essa friabilidade, ela é praticamente eliminada quando a gente reveste o comprimido. Tanto que a gente não faz teste de friabilidade com comprimido revestido. Porque a ideia é que o revestimento ele elimine esse problema das pequenas perdas superficiais que podem acontecer com aquela substância. Então, aquele 1,5%, né, por cento lá, que a gente avalia para os comprimidos não revestidos, nem se aplica quando há revestimento. Certinho? Pessoal, a gente também pode usar, isso aqui é um dos objetivos mais importantes de você revestir um comprimido, alguma substância que te permita fazer uma liberação no local próprio para absorção daquela substância. Até coloquei mais à frente para a gente discutir essa informação. Comprimidos chamados de entéricos são aqueles que têm um revestimento, uma substância que impede que haja degradação no estômago. O estômago é um dos locais, né, onde o pH pode adquirir os valores mais baixos. Então, é um dos meios corporais que normalmente provocam o quê? Degradação química, hidrólise química de fármacos. Se a sua substância é instável no meio ácido, uma forma de contornar esse problema é colocar um revestimento entérico, uma substância que não permita essa degradação ácida, essa reação que aconteceria normalmente ali no estômago, se não houvesse essa
camada protetora, se não houvesse esse tipo de revestimento. É a lógica, por exemplo, do AS Protect, gente. Qual é a diferença do AS Protect para o outro, para o AS infantil convencional? Ali existe um revestimento que impede que o AS ataque, nesse caso, não é nem que o seu estômago degrade a molécula de ácido acetilsalicílico, mas impede que o ácido acetilsalicílico agrida a parede estomacal, tá? Então, tem as duas possibilidades, tem os dois objetivos. E também quando a gente quer literalmente direcionar. Eu não quero que esse fármaco seja absorvido no estômago, apesar de ele ser um ácido fraco. Eu quero que a absorção só comece lá no intestino, porque isso é bom para a questão da biodisponibilidade, para o tempo de ação daquela substância. Eu posso colocar um revestimento que impede a absorção estomacal, né? E que não deixe mesmo que você degrade aquele comprimido ou dissolva aquele fármaco lá no ácido do estômago. Certinho? No caso dessa nova camada que impede se degradar no estômago, a gente pode comparar com a vacina normal, que essa é grande, essa nova camada aqui, não tem como. Não, porque forma farmacêutica seria comprimido, né? Agora, um comprimido ali revestido ou... Tá, Jefferson, deixa eu ver. Pode contar com uma nova forma farmacêutica, tá? Porque aí vai ser um comprimido não convencional, vai ser um comprimido de liberação prolongada, mas isso não dá para fazer com qualquer forma, tá bom? Não, eu sei, é exatamente sobre ele que eu estou falando. Não dá para fazer com qualquer comprimido, tá bom? Mas é uma ideia. Você pode sim adicionar um revestimento e transformar, né, um comprimido convencional num comprimido de liberação unicamente no intestino, um comprimido inteiro. Tá bom? Não tem. Mas aí é normalmente um outro tipo de revestimento que a gente precisa. Não é nem um outro tipo de revestimento, é um outro tipo de matriz. Eu vou explicar ainda o que é que a gente precisa usar nesse tipo de formulação, tá? Na liberação prolongada. Posso? Pessoal, quem está em casa, tranquilo? Até aqui também? Tá. Tranquilo. Outro objetivo muito comum, né? Melhorar a estética. A gente tem, meninos, na indústria, algumas matérias-primas que têm uma cor feia, literalmente. Sabe, aquele bege, é um negócio meio desbotado, ou que é pior. Às vezes, dependendo ali da forma física mesmo, de como foi granulado aquele material, fica com uma cor um pouquinho diferente entre um lote e o outro. Você, consumidor, vai entender que, apesar de estar um pouquinho diferente, não tem problema, não está degradado e é a mesma substância? Não, você não vai entender. Você vai achar que são coisas diferentes ou que tem alguma coisa errada. E aí, para evitar essa percepção do consumidor, o que você pode fazer? A reveste. Põe um revestimento colorido ali, e aí quem está consumindo não percebe essas pequenas alterações que são permitidas, né? Que estão dentro dos limites considerados adequados pela agência sanitária. Aqui, só um instante. Pode falar. O medicamento era a mesma caixinha, só que era visível, porque deu para ver o comprimido, né? Mas não, 40 gramas não é desculpa. Ele questionou a questão das cores. Não, e assim, se você faz, é na hora, a gente mesmo que tem a informação como consumidor ficaria com o pé atrás. Faria por que eu estou dentro de uma cartela com um comprimido que é amarelo mais claro e outro com amarelo um pouquinho mais escuro? Algum deles está errado, né? Então, para eliminar essa percepção, é uma boa ideia revestir comprimidos em que a matéria-prima tenha essa característica, né? E os outros dois, pessoal, objetivos ali,
E às vezes a gente não pensa que são objetivos, mas a questão do marketing e de dar uma cara para aquele produto. É o que foi feito pela Pfizer com o Viagra. Viagra não é hoje conhecido como Azulin, né, ou Azulzinho à toa. Isso foi pensado. A Pfizer era primeiro, um fármaco inovador, com uma intenção terapêutica nova para a época, e ela queria literalmente marcar, né, seu território ali. Então, o formato do comprimido, e principalmente esse revestimento azul típico com a marca da Pfizer, foi completamente pensado para dar esse registro, para manter no imaginário popular que aquele comprimido azul era o Viagra. Hoje as pessoas nem sabem, nem compram, às vezes, a sildenafila, mas se tem revestimento azul ali, acha que é. Então, essa também pode ser pode ser um, né, dos motivos que faz uma indústria revestir um comprimido. Às vezes nem precisava, no caso da sildenafila, na questão de como é a matéria-prima ou nas questões mais farmacotécnicas mesmo. Mas a indústria decidiu que sim, daria aquele revestimento azul para identificar aquele produto, certo? Isso pode ser feito, claro, com várias outras substâncias. O profeno, gente, por exemplo, essas não comprimido, mas as cápsulas, né, ali vermelhas, tem todo um objetivo em ser aquela cápsula vermelha mesmo, ligada à ideia de urgência, de que alivia rapidamente a dor. Então, todos esses objetivos estão ocultos quando a gente coloca revestimento num comprimido. Sim? E existem 3 tipos principais de revestimento possíveis para comprimido. A gente tem o revestimento peliculado, o revestimento com açúcar, que é o que transforma um comprimido em drágia. A drágia é fundamentalmente o quê? Um comprimido com revestimento açucarado. E é sacarose que se usa. Um açúcar super barato, misturado com corante, misturado com substâncias ali que também podem disfarçar sabor, cheiro, substâncias que facilitam o deslizamento do comprimido pela sua garganta. E a drágia, meninos, ela é uma escolha especialmente importante, ou o revestimento com açúcar, quando a gente tem aqueles comprimidos que a massa é bem pequenininha. Os anticoncepcionais, por exemplo, a maioria é drágia, né? A maioria é dragiado porque a gente tem uma massa pequena, né? Quando a gente pensa na potência dos derivados de estrogênio, ali a gente tem normalmente massas pequenas e precisa de um revestimento para facilitar mesmo as tomadas. Imagina que aqueles anticoncepcionais são bem pequenininhos se não fosse revestido. O próprio contato da sua mão, né, do seu dedo, já ia tirar um pouquinho de princípio ativo presente naquela forma farmacêutica. Então, uma boa ideia o revestimento. Oi? Alguns ansiolíticos também, né? Sim. Você sabe, ele é tipo quando ele manipulação dentro, é muito bom. São pellets, né? Não. Não sei, deve ser. É o quê? Ela me lembrou, gente, aqueles pacientes que chegam com a caixinha só o G de genérico. Eu lembro que deixa eu ver.
Ó, voltando aqui, pessoal, então os dois tem 3 tipos de revestimento. Revestimento peliculado, que é normalmente feito com um material polimérico, um polímero. Vou mostrar alguns exemplos, como celulose. Tá? Celulose é um polímero. Aquele mesmo material que existe nas árvores, gente. Quando a gente está no ensino médio, né, aprendendo um pouquinho sobre... Ou lá na bioquímica, quando vocês aprendem sobre os açúcares, o professor deve falar da celulose, que é um açúcar constitucional e a gente usa só que ele é um polímero, então não é exatamente igual à sacarose usada no drageamento, tá? E o revestimento funcional, o exemplo é esse que eu falei também agorinha. Como a palavra diz funcional, sugere que existe uma função um pouco mais específica para aquele revestimento. A gente volta na ideia do comprimido entérico, né? Que tem a função de proteger ali o fármaco ou seu estômago do contato um com o outro. Vamos falar sobre cada um deles, então. Começando pelo revestimento pelicular. E a figura, né, dá uma ideia de como é por dentro aquele comprimido peliculado. Normalmente, esse tipo de material, ele é misturado, esse polímero é misturado com um corante. Então, quando a gente tem esse tipo de revestimento, é colorido e disfarça aquela lógica, né, de materiais, de matérias-primas que não sejam tão homogêneas nessa questão da coloração. Algum de vocês já viu, gente, como é que você reveste um comprimido? Quem já foi na indústria? Então, eu vou contar um pouquinho e depois passar o vídeo, tá? Vamos ver se vocês conseguem imaginar pela minha fala e depois a gente vê o videozinho. A gente tem, claro, um equipamento grandão, onde são colocados os comprimidos que serão revestidos. Nesse equipamento, a gente tem 2 entradas. Numa dessas entradas, sai ali um jato, um líquido, que tem o material que você vai usar para revestir o seu comprimido, com corante, com quaisquer substâncias que vão ser usadas ali para revestir. Só que esse líquido, ele não é derramado sobre o comprimido nessa forma líquida. Não é que a gente mistura os comprimidos com a solução e faz uma sopa dos comprimidos. Não é essa a lógica. Ele a gente faz uma dispersão, uma aspersão, que é o termo mais correto. Sabe a lógica do desodorante, gente? Que lá dentro é líquido e quando você aperta, né, a pressão faz sair um material que você não percebe como líquido? É essa a lógica. Então, tem uma pressão ali e sai literalmente um jato sobre os comprimidos que estão dentro, que estão rodando dentro do equipamento. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, também tem, chegando ali no equipamento, uma fonte de calor, um jato de ar quente. Por quê? Para selar, exatamente. À medida que o comprimido vai tendo contato com o material do revestimento, aquilo também vai recebendo o jato de ar quente para ficar bem sequinho. E esse processo ele fica acontecendo por alguns minutos, para garantir que esse revestimento seja homogêneo. Você não tem ali, né, aquele comprimido na forma de bolinhas, assim, algumas partes pintadinhas e outras não. Então, é um processo cíclico, mas acontece fundamentalmente dessa forma. Tem um equipamento onde coloca os comprimidos, o material de revestimento vem nessa forma de spray e vai molhando, né? Vai entrando em contato com essa substância enquanto ela é seca com um jato de ar quente. Claro que a gente tem problemas com fármacos que são termoláveis. Um dos problemas em revestir fármacos é quando aquela substância é sensível ao calor, porque exige mesmo, na maioria dos equipamentos, esse jato de ar quente. Então, se esse for um problema muito grande para aquela substância, não vai dar para revestir.
né? Aí a gente tem que pensar uma outra forma farmacêutica ou num outro tipo de abordagem para conseguir pôr um material, uma superfície ali naquela substância. Então, não tinha isso pronto, basicamente. Não, mas eles não são. Não, a gente não reveste os termoláveis, Gabriela. Ele não é, né? É, sim. Tá? A maioria, gente, desses que resistem em temperatura ambiente, não é, né? Não dá problema na hora de revestir. Estou pensando naqueles que ficam, por exemplo, em geladeira, pessoal. Aqueles que ficam em geladeira certamente não suportam, né? Não conseguem passar por um processo como esse, que exige rotação e aquecimento ao mesmo tempo. Sim? Pessoal, quem está em casa, tranquilo até aqui também, vou só projetar um vídeo aqui para todos vocês. Instante. Ah, tá, não tá não? Não? Eu salvei o PDF dele, agora por que que eu não coloquei? Eu vou mostrar, eu estou falando ainda de comprimido com revestimento ali polimérico, de película, mas é a mesma lógica para a dragem, tá? Que esse vídeo é mais legal. Só um instante. Não, quero parar. Eu tenho que mostrar pouco de casa também. Deixa eu achar um pouquinho só. Então, está abastecendo, né? Lá com os comprimidos. Meninas, deixa eu só voltar aqui para mostrar um detalhe. Ó, aqui, por esse orifício, é onde vai sair a aspersão ali, o líquido que vai ser usado no revestimento, nessa forma, né, de spray. E aqui em cima é onde sai o jato de ar quente, que deve ser ligado ao mesmo tempo em que você está misturando os seus comprimidos com o material de revestimento. Tá? Então, vamos. Essa aqui sim, porque ela é uma pequena, né? Mas a gente tem também algumas que são fechadas. Tá bom? Por enquanto, está só girando, comprimidinhos ali dentro.
eu vou voltar um pouquinho. Pessoal, nos próximos segundos, prestem atenção, eu sei que a luz não é boa, mas dá para ver o spray, tá? Dá para ver um pouquinho, então, do material de revestimento sendo jogado sobre os comprimidos. Olha lá. Aqui tá bem fininho, né? Então, é esse processo que tem que ficar acontecendo várias vezes. Gente, essa aqui é a máquina, né, de dragas bem pequena, em comparação ao que a gente tem na indústria, é bem maior, e principalmente a entrada dos comprimidos, ela acaba sendo automática, né? Você não precisa necessariamente vir com a bacia, como foi feito ali. Então, tem essas diferenças, mas o funcionamento lá dentro é exatamente o mesmo. A lógica de você ter, ao mesmo tempo, a matéria-prima que os comprimidos, sendo molhados pelo revestimento e, ao mesmo tempo, um jato de ar quente secando todo esse material para garantir homogeneidade, né? Para garantir ali que o comprimido ele seja revestido de forma homogênea. Ela depois você, tá, Jefferson? Pode. Desculpa. Aqui depende muito da friabilidade, justamente do comprimido, tá? E aí o teste tem que ser feito antes do processo de drageamento. Exato, né? Quem lá nas aulas de controle físico, quem vocês fizeram a prática mesmo de friabilidade, vocês viram que ao fazer aquele teste, a gente tem uma noção se o comprimido resiste, né? Se ele vai perder menos de 1,5% lá por cento da massa ao ser manipulado daquela forma, ao ser exposto à rotação mecânica. Se você já tem esse problema de friabilidade, esse problema vai ter que ser resolvido antes do revestimento, tá? Às vezes a indústria tem que trocar, por exemplo, a técnica de compressão que está sendo usada para fazer o comprimido, só depois revestir. Quando ele estiver aprovado no teste de friabilidade, aí vale a pena revestir. Bom? Pode falar. Eu passava para fazer no planejamento, para minha época não tinha esse spray. A gente pegava a regrada, a gente colocava e curava. Ele vai cuidar mesmo. Esse caso aí que ela utilizar. Você tem que usar substâncias que impeçam esse grudar, Jefferson. Quando o processo é feito de maneira adequada, no próprio material que você está usando para o revestimento, você tem substâncias que impedem esse grudar de um e outro, tá? E, claro, o movimento mecânico ajuda. Se você for no braço, vai demorar, né? E aí um gruda mesmo no outro. Mas o processo industrial, ele já é pensado para minimizar. Não vai ter comprimido ficando grudadinho um no outro lá, não. Tá? Quando a rotação ela é correta, e quando você usa substâncias mesmo que impeçam essa adesão, se ligar um do outro. Muito, né? Esse aqui, você está falando que o que você usava nem tinha essa rotação mecânica. Uhum. Colocava a questão do secador do cabelo. Jefferson, você trabalhava em algum lugar que fabricava comprimido ilegal? Ele ficava como ele jogava a capa. Já condenado, ele não faz como ele joga o spray, não. Não. Sim. Aí eles ficavam levar que o braço é usando. Tinha muito o operador que colocou pedra. Sim. Não, esse processo de aspersão mesmo, ele impede bastante essa questão, tá? É um processo mais avançado e mais correto mesmo.
E essa adição também de substâncias que impeçam essa, não é aglutinação a palavra, mas esse grudar de um comprimido no outro. Você pode ter ali, dentro daquele spray, substâncias que facilitem o deslizamento de um comprimido sobre o outro, né, para eles não ficarem grudados, tá? E claro, é importante também que você programe o equipamento, o jato de ar quente numa temperatura correta, não é um secador de cabelo. Então, tudo isso vai minimizar o problema, todo esse processo. Não? Não, não necessariamente, até porque como esse material, esse jato, né, ele sai praticamente, não há um contato grande do fármaco com o material líquido, tá? O revestimento, essa aspersão impede degradação relacionada a contato com água, com umidade. Pessoal, em casa também, tudo ok com o vídeo? É aqui, certo? Só tirar agora e voltar para a projeção dos slides. Essa é uma drageadora, não é uma drageadora, mas é um equipamento de revestimento um pouquinho mais avançado. Essa aqui é fechada, né? Você vai colocar, mas está tudo isso que a gente viu no equipamento mais simples acontecendo lá dentro. Ao mesmo tempo, a aspersão do material de revestimento e a secagem daquele grupo de comprimidos. Aqui, meninos, né, mais uma vez, mostrando agora numa proporção maior. Vocês usavam parecer com esse, Jefferson? Uhum. Em caso do amigo, eu tinha, ele já quero muito, mais na prática, ele já então, foi os primeiros drageadores que chegaram no país, a Cifarma comprou. Aqui. Ó, mais um modelinho, gente. Esse aqui parece com o que a gente com o que a gente também acabou de ver e segue a mesma lógica, né? A gente vai ter tanto a aspersão do material quanto o ar comprimido entrando em contato. E aqui, essa figura, gente, dá para a gente ter uma ideia de como esse ciclo vai sendo completado. Né? No comecinho lá, os comprimidos brancos. Nesse caso em particular, o material de revestimento é avermelhado. Vejam que nas primeiras aspersões seguidas de secagem, não fica homogêneo. Então, o processo ele tem que ser mantido pelo tempo adequado, dependendo do quê? Do tamanho do seu comprimido, para garantir um revestimento completo, para garantir um revestimento homogêneo. Não. Se parar na etapa número 2, eu não quero, né? Ninguém vai querer aquele comprimido, acha que está contaminado. E tem duas coisas diferentes ali. Oi. Não, depende do tamanho mesmo do seu equipamento, né? Da proporção ali de produção e do tamanho do comprimido, tá? Mas eu não sei um número que seja obrigatório para cada tipo, porque de fato vai depender do tamanho do comprimido e capacidade do seu equipamento. Sim? Existe um outro método, pessoal, uma outra possibilidade de fazer esse revestimento, especialmente o revestimento pelicular, que é o sistema de leito fluidizado. Também tem um videozinho, tá? Mas vou explicar de forma antecipada mais ou menos como ele acontece. Agora, ao invés dos comprimidos ficarem girando, não tem aquela rotação. Os comprimidos eles são levantados por um jato, né, de ar que vem de baixo para cima e aqui em cima tem uma espécie de exaustor. Então, as duas coisas ajudam, né, a manter o comprimido ali no ar e, ao mesmo tempo, o seu material de revestimento vai
tendo contato com todo aquele comprimido que precisa ser revestido. Então, ó, tem essa carinha mesmo, como a gente está vendo aqui. O seu material de revestimento, ele está aqui, ó, gente, bem aqui embaixo. Ele vai sendo jogado de baixo para cima. E ao mesmo tempo que ele vai sendo jogado de baixo para cima, existe aqui em cima um sistema de exaustão. Aquele sugar, né, de cozinha, que puxa mesmo o ar para fora, para cima. Isso mantém os comprimidos ali suspensos e eles vão sendo parcialmente revestidos durante essa etapa. No videozinho é mais bonitinho. Deixa eu mostrar aqui. Rápido, né? Precoce. Meninos, o videozinho já começa com ele em funcionamento, tá? Então, prestem só atenção na questão dos comprimidos ali suspensos pelo jato de ar. Sim. Ele vai aparecer de novo, tá? Vai pegar. Ó, então, ali, o material de revestimento está vindo de baixo para cima e tendo contato com os comprimidos todos, né, ao mesmo tempo. Tem leitos fluidizados maiores, mas é normalmente uma técnica menos ampla do que o que a gente acabou de ver, ok? Aqui, meninos, é uma boa ideia. O leito fluidizado normalmente nos ajuda naquele caso dos termoláveis, tá? Dos que têm alguma sensibilidade à temperatura. Você usa aqui valores menores, não é exatamente aquele jato, tá? Com temperaturas que podem chegar perto de 100 graus, como a gente viu no anterior. Se vocês viram esse detalhe no vídeo anterior, eu acho que ele colocou 97 graus lá, né, no ajuste térmico. Aqui a temperatura é muito, muito menor. Então, você consegue resolver parcialmente o problema se o comprimido não puder mesmo ter contato com esse tipo de temperatura. Certinho? E é a lógica que a gente acabou ali de ver mesmo. À medida que o comprimido vai subindo, ele vai girando e vai tendo contato com aquele material de revestimento em vários ângulos, em várias posições diferentes. Tinha? Voltando. E o que é, né, que a gente usa de fato, então, para revestir comprimido? No primeiro tipo de revestimento, que é o peliculado, o principal componente ou o principal material é um polímero. Tem também, já acabei antecipando essa informação, a gente tem como principal polímero a celulose. Uma sequência ali de várias unidades repetidas. Só que além do polímero, a gente pode usar, ou pode fazer parte do revestimento, esses outros materiais. O polietileno glicol, por exemplo, a gente funciona como uma substância plastificante. É o que dá aquele aspecto de que tem uma camada, né? Parece que passou aquele filme plástico sobre alguns comprimidos, dependendo do que foi aplicado, do que foi utilizado para aquela forma farmacêutica em particular. Como corantes, a gente tem esses exemplos aqui, óxido de ferro, amarelo, azul brilhante, vermelho,
com CREA. E a gente tem, não está aqui, mas é sempre um corante que eu gosto de mencionar, o amarelo de tartrazina. Já viram em alguma bula, em alguma composição? Esse corante, em particular, a gente precisa ficar atento quando ele existe, né? Quando ele foi utilizado na formulação. Por quê? Se descobriu recentemente que é um dos responsáveis ou é uma substância alergênica. Às vezes a pessoa não tem alergia ao fármaco em particular, ela tem alergia a esse corante. O Benegrip, por exemplo, ele teve que mudar, né? Ele era lá no amarelo, no comprimido amarelo, ele tinha esse corante em particular. A ocorrência de várias reclamações, né, de vários registros de alergia ao Benegrip acabaram levando a uma investigação sobre os componentes ali da fórmula. Como não eram os fármacos, até porque os fármacos já eram muito conhecidos, se tinha noção que poderia ser algum dos componentes da formulação. E aí, comparando, né, também, claro, com a literatura, hoje a gente sabe que naquele caso em particular era o amarelo de tartrazina. Para não mudar a questão do amarelinho e verde, eles colocaram um outro corante para manter a cor amarela, né? Mas não é mais a mesma substância. Sim? Aqui a gente também pode colocar, né, um opacificante se não é a intenção que aquele comprimido seja meio brilhante, né? Você quer que ele seja opaco por algum motivo. Você usa essa substância, o dióxido de titânio, que também é bem conhecido, gente, por ser atóxico, tá? Apesar de a gente ler ali titânio e achar que é um átomo muito estranho, né? Ela fica lá no cantinho da tabela periódica, não tem nada de tóxico, é bastante mesmo utilizado em revestimento de comprimidos de maneira geral. Muitos mesmo. E os solventes, gente, para poder você liquidificar, para você tornar líquido a matéria. Liquidificar está errado. Para você tornar líquido aquele seu revestimento, para ele poder ser disperso quando você colocar no equipamento. Claro que para solvente, gente, a gente precisa considerar toda a questão de toxicidade do próprio solvente. Existe uma classificação internacional lá para o grau, né, de periculosidade dos solventes orgânicos, clorometano, hexano, etanol, acetato de etila. Tudo que a gente possa utilizar precisa respeitar os graus de risco ali, né, para o ambiente e para o indivíduo. E dentro dos polímeros, então, essa aqui é a carinha da celulose. Quando vocês virem em qualquer tipo de artigo, em qualquer publicação, que tem esse cochetezinho ali, não, é um polímero. Essa é a representação de polímero. Significa que na celulose, meninos, isso aqui, ó, essa unidade estrutural, ela se repete inúmeras vezes. É isso que significa aquilo ali, né? E o Nzinho aqui nos diz quantas vezes esse padrão acaba se repetindo. No caso da celulose, né, a gente tem a hidroxipropilmetilcelulose e a metilcelulose. Tá? Os dois podem ser utilizados como principais revestimentos. Além desse éster aqui também, de aminometacrilato, só que nesse caso aqui, esse revestimento ele já vai ter uma função. Né? Olha aqui o detalhe. Insolúvel em pH inferior a 4. Então, se você não quer que aquela substância seja solúvel, por exemplo, no estômago vazio. O estômago vazio tem pH menor que 4. Quando está cheio, pode até chegar um pouquinho mais que 4, tá?
mas estômago vazio, não, é menor. Você não quer que o comprimido solubilize de maneira nenhuma no estômago vazio. Você pode optar por esse revestimento. Por quê? Ele é insolúvel nesse valor de pH. Então, se você tomar ali, ele vai passar direto, né? Só vai começar o processo de dissolução, seguido de absorção, lá na parede intestinal. Certo? Se a gente tomar Então, se a gente pensar no que você não quer mesmo, né, que aconteça, que você quer manter um pH ali do estômago bem baixo, teria que ter esse intervalo, ou um pouco antes ou depois da refeição, desse tempo do esvaziamento. Né? Sim. Pode falar. Estou na dúvida, esse pH inferior seria 3 ou seria 5? Inferior menor que 4. Cada seria por 3. Sim. Então, no ambiente mais ácido, sobe mais rapidamente. Exato. Eu só fiquei confusa com a situação. Eu fico pensando que pH inferior tem. Não, quanto menor o pH, mais ácido é aquele ambiente, né? Porque tem o pKa que é diferente, mas o pH, quanto menor, mais ácido é aquele local. Eu já te devolvi antes que eu leve. E, claro que esse processo pode dar errado, né, gente? Esse processo de revestimento ali. Sempre que der errado, você tem que investigar o motivo. Dar errado é acontecer tudo isso aqui que a gente está vendo. Ó, primeiro, a experiência do Jefferson. Grudou, né? A gente tem agora revestido mais 2 grudados. E outros imprevistos também não felizes. Pode ficar aqui, pode remover uma parte do princípio ativo, a gente pode ficar com partes do comprimido não revestidas, e principalmente, meninos, no caso de revestimento peliculado, esse revestimento ele pode acabar atrapalhando aquela marcação, sabe, que algumas indústrias fazem, do nome da própria indústria no comprimido. A Pfizer faz isso, né? Adora fazer isso. A Merck também gostava de fazer isso bastante. E aí o revestimento, ele pode literalmente impedir essa marcação. Ele vai ser considerado falha. Normalmente, você vai ter que fazer um controle de qualidade do revestimento. Exatamente como existe lá o controle de qualidade para você ver o peso médio do comprimido, friabilidade, não no caso dos revestidos, perfil de dissolução, perfil de desintegração. Você também você tem técnicas para avaliar especificamente se o revestimento foi ali feliz, né? Se deu tudo certo. Se você tem poucos comprimidos estragados dentro do seu todo, ou se foi um processo que literalmente não pode seguir para o envasamento. Certo? Além desse revestimento, então, peliculado, como a gente conversou no comecinho, tem o drageamento. Drageamento seria um revestimento agora, obrigatoriamente, com açúcar. E esse açúcar, em especial, é a sacarose, gente. O que é sacarose? É o açúcar que a gente tem em casa. É açúcar comum, o açúcar branco é sacarose refinada. Então, você prepara várias soluções de sacarose com tudo que você quer usar naquele revestimento. Eu quero fazer uma drágia como essa aqui da Neosaldina, né? Que é meio vermelha, meio marrom. Você usa os corantes. Gente, a ideia, né, do revestimento é você engolir o comprimido, não é você ficar... Desse jeito, o que você está fazendo? Vocês estão fazendo? Vocês estão ficando com o revestimento na boca e todo o objetivo do revestimento vai embora, né? Chegou na boca e chegou no lugar. Então, voltando ao que eu estava falando, se for o objetivo colorir,
aquela drágia de alguma coisa, você prepara a solução com sacarose e o corante, da cor que for o objetivo, né? E, meninos, um detalhe: açúcar é solúvel em quê? Água. Então, o que as outras substâncias que você vai utilizar nesse revestimento precisam ser? Solúveis em água também, tá? É claro que a gente tem, além da própria sacarose, alguns outros materiais para fazer esses 3 processos aqui: selagem, subrevestimento e alisamento. Essa goma é um dos principais materiais usados para a selagem, meninos. Seria um revestimento inicial, tá? Para dar ali para permitir que a próxima camada grude, tá? Naquele comprimido. O subrevestimento, que é feito com solução de sacarose, claro, com carbonato de cálcio. Ele forma a primeira camada mais densa, a primeira camada maior, e na sequência, essas drágeas têm que passar por aquilo ali: alisamento e arredondamento. Drágia também, a maioria é meio brilhante, né? Esse alisamento, gente, é uma espécie de polimento, mesmo, que é feito com esse material para ele ficar bem lisinho, para não ter nenhum. E aí você desfaz isso quando você coloca na boca e fica esperando dissolver o revestimento, né? A ideia é que quanto melhor for essa etapa de alisamento, mais fácil vai ser, por exemplo, deglutir aquela draja. Você vai engolir com muito mais facilidade. Tinha? Aqui, já até falei disso, o corante. Esse aqui pode ser, mas tem outros que dão cor amarelo. Mas a tartrazina, ela dá esse tom, tá? De verdade. Esse tom que é um amarelo bem intenso. E o objetivo normalmente é mascarar o que está ali dentro. Você não vê se é mais ou menos amarelo que isso. Polimento, acabei de falar, dá esse aspecto lustroso. E dentre, né, os materiais, gente, esses são os mais importantes: cera de carnaúba e cera de abelha. Dão esse aspecto brilhante, lisinho. Carnaúba. A opacidade, você aí colocaria, por exemplo, o óxido de titânio, tá? Para tirar esse brilho. Mas sim, normalmente na draja não coloca esse tipo de agente. Aquele revestimento que a gente estava vendo era o de polímero, né? Então, naquele caso, sim, fazia sentido colocar esse agente. Aqui normalmente não vai. A sua ideia está correta. Não faz sentido você colocar um agente que vai dar opacidade e, ao mesmo tempo, realizar essa etapa de polimento que é para dar o brilho, né, no comprimido. Comprimido não, aqui na draja. Sim? Então, lembra desses 2 materiais, gente. Cera de carnaúba, tá? Principalmente, e cera de abelha são utilizados. Gente, tudo é prova, né? Eu falei para vocês prestarem atenção em solução óleo-água, água-óleo, né? E água-óleo-água. E vocês prestaram? Agora, meninos, o mais legal, a comparação entre esses 2 tipos de revestimento, né? Quando você vai fazer um revestimento açucarado, formar uma draja, e quando você vai optar por um material polimérico, para formar aquelas películas que lembram mais o aspecto plástico. Primeiro, no caso das drajas, meninos,
nós usamos normalmente para comprimidos mais arredondados. O exemplo dos anticoncepcionais, eles são pequenininhos e redondinhos. O revestimento polimérico, ele já funciona para qualquer formato. Para aqueles que são mais alongados, né, também, os que têm algum formato mais, menos convencional do que aquele arredondadinho. Em relação ao aumento de peso, olha aqui, e aí isso é importante também, mas na questão do tipo de princípio ativo que vai estar presente em cada comprimido. Olha o detalhe. Aqui a gente está comparando o aumento de peso que acontece quando você adiciona os dois tipos de revestimento. E percebam que a diferença é muito grande. O revestimento com açúcar, para formar a drágia, pode aumentar o peso do comprimido em até 100%, 50% a 100%. No caso do polímero, né, do revestimento peliculado, é bem menor. É 2% a 3%, cai na prova. E cai na prova por quê, gente? Porque é importante. Vou voltar no mesmo exemplo. Se você está ali lidando, né, com um comprimido, com um princípio ativo muito potente, você precisa usar só um pouquinho. Vai ficar pequeno. Concordam? O comprimido, porque ele é muito potente. Para aumentar o peso, então você vai escolher. A minha pergunta vai ser, uma delas vai ser essa. Você vai escolher qual revestimento para um comprimido que seja muito potente, pessoal. Para um fármaco que seja muito potente. Trajamento. Porque você já sabe que se o fármaco é muito potente, ele vai gerar um comprimido pequenininho. E aí, para aumentar o peso, você opta pelo revestimento com açúcar. Agora, se é uma substância, né, de baixa potência, você precisa fazer 1 grama. O comprimido ele é daquele grandão. Então, é o paracetamol da vida, tem 1 grama, 750 miligramas o negócio. E pirona, pode ser de 500 ou de 1 grama. Você não precisa colocar ainda um revestimento de açúcar, o negócio vai ficar pesado, né? E assim, a caixinha vai pesar, né? Isso vai gerar um custo, inclusive, de transporte para a indústria, gente. Até isso é considerado, até isso é pensado. Você não vai fazer um comprimido super pesado, você vai precisar transportar e distribuir. Então, esse é um critério que vocês precisam se lembrar, tá? Quando vale a pena fazer o revestimento com açúcar ou quando vale a pena fazer o revestimento com polímero. Aí é lembrar dessa diferença de peso que vai ser gerada em cada caso. Tranquilo? Meninos, quem tá em casa, vocês conseguiram acompanhar também essa lógica, essa explicação aqui? Ok, então. Pode falar. No caso do treinamento, eu vou colocar chamada muito pequena de açúcar. Sim. Pode usar? Pode usar, tá? Sim. A sacarose que está ali, ela é muito... É o que você colocou. A quantidade é muito baixa, tá, Jefferson? Para conseguir, por exemplo, levar um pico de hiperglicemia ali em quem tem alterações. Não, tá? Não de maneira significativa. Só se a pessoa resolver tomar várias caixas, né, de muitas e muitas dragas. Uma sopa de dragas. Não é normalmente suficiente para interferir, para alterar um parâmetro como a glicemia. Tá bom? Então, tem uma janela entre a dose terapêutica, né? E a dose tóxica. Então, assim, seria interessante estagiar. Não, então, não é só a questão da. Isso é uma tecnologia diferente, uma nova Não nesse caso, Ricardo. Até porque a gente tem que tomar cuidado
Pessoal, a pergunta aqui em sala é se aqueles fármacos de baixo índice terapêutico, né, valeria a pena adragiar. E aí a resposta depende, Ricardo. Por quê? Você pode ter um fármaco que é baixo índice terapêutico, mas que é de potência baixa também. Então, você precisa. O que a gente tem que considerar aqui é a quantidade mesmo, tá? Se vai gerar um comprimido pequenininho ou se vai gerar um comprimido um pouco maior. Para a escolha desse revestimento ser açúcar ou não ser açúcar. E a gente pode ter um fármaco que é baixo índice terapêutico, mas ele vai gerar um comprimido grandão. Então, aí, nesse caso, não valeria, não faz sentido ser um revestimento açucarado só porque ele é baixo índice terapêutico. Bom? Também só pelo tamanho. É o tamanho, né? É ali, se ficou pequenininho demais, normalmente a draga é a melhor escolha justamente para você aumentar, tá? O peso. Gente, e cai no mesmo exemplo que eu falei no comecinho. É a pessoa que vai tomar, né? A pessoa que vai tomar, se ela tiver que segurar um comprimidinho muito pequeno, ela vai deixar cair ali. Ela vai perder. Vai, né, voar o negócio. Então, é para melhorar mesmo a questão para o consumidor. Se a gente optaria, no caso de comprimidos pequenos, por um revestimento açucarado. Bom? Tchau. Não digerir, né? Celulose, não. Essa celulose aqui, Rodrigo, é celulose, mas ela é modificada justamente para facilitar a solubilidade em água, em meios aquosos de maneira geral. Eu entendo perfeitamente sua pergunta. Ele lembrou, gente, que nós não digerimos celulose, né? Quando a gente come alface, por exemplo, a celulose, o nosso organismo não tem capacidade de digerir. Mas essa celulose do revestimento, ela é, então, modificada para permitir uma interação com água, né? E a gente não prende o fármaco lá dentro, tá? Ok. Sim, William, faz tempo que você fez essa pergunta, desculpa, eu não vi, mas quando eu estava falando com o Jefferson nessa questão, é uma espécie de... São substâncias que provocam essa impermeabilização que impedem grudar, né? Um comprimidinho no outro, ou uma draga na outra, dependendo do revestimento. Tá bom, obrigado. Por nada. Ó, gente, outras diferenças, então, revestimento açúcar ou revestimento polímero. Quando o revestimento é com açúcar, aquele logotipo não gruda, tá? Não dá para fazer aquela marca da emprego. Não gruda ou é muito difícil de ser feito, então não é viável. Se o objetivo é marcar o comprimido, uma letra ou com alguma palavra, né, em particular, então o revestimento, nesse caso, ele vai ser polimérico. Vai ser com polímero e não com açúcar. E aí também faz sentido, né, gente? Se o comprimido é pequenininho demais, vai caber Pfizer lá no negócio? Vai. Não vai caber. Então, é normalmente fácil de lembrar disso aqui por isso. Lembra, faz essa associação na sua cabeça. O comprimido ele precisa ter um tamanho mínimo ali para você conseguir imprimir um logotipo qualquer relacionado ao fabricante ou não. Tinha? Meninos, em relação a formas farmacêuticas, esse revestimento açucarado, ele é praticamente exclusivo para comprimido. Tá? Você não vai revestir com açúcar uma cápsula, por exemplo, ou outro tipo de forma farmacêutica. Então, é para comprimidos. Não é viável, do ponto de vista técnico mesmo, do ponto de vista de preparação, você colocar uma camada de açúcar sobre qualquer outra forma farmacêutica que não seja comprimido. Agora, com polímero, sim, ainda dá para você fazer esse revestimento, por exemplo, nos pellets, esse revestimento em grânulos pode ser feito com polímero sem grandes dificuldades. Açúcar fica mais restrito a comprimido em particular. Tá bom?
nesse treinamento, né? E colocar em cápsula, você tá pesado, né? E é... Sim, mas não é porque é estranho, gente. É a questão mesmo técnica, tá? Que não facilita. Aqui, a etapa de Draja, meninos, ela, como está colocada, é multi-estágio. Aquelas etapas lá, por exemplo, de polimento, depois que foi colocado, né, que foi passada a primeira camada de açúcar. Então, às vezes, você precisa fazer processos sequenciais. Às vezes, não. Você precisa fazer processos sequenciais quando o revestimento é com açúcar. Precisa passar mais de uma vez naquelas drageadoras, tá? Normalmente com materiais diferentes, até você obter uma cápsula com um revestimento de qualidade, com a camada homogênea e brilhante, como se espera na maioria dos casos. No caso do revestimento com polímero, é bem mais simples. Aquele jato que a gente viu, ele é de uma vez só, tá? Ele é de uma vez só, de uma vez assim, só um ciclo, tá? Ali em determinado tempo, e está pronto, está revestido o seu comprimido. Não exige todas as etapas do drageamento. Justamente porque draja tem muitas etapas, leva mais tempo para ser feita. E o revestimento pelicular dos polímeros são bem mais rápidos. Sim. Não é isso. Oi. Gente, floral não é medicamento, tá? Tem que ser tratado na disciplina. Vou botar você para conversar com a minha mãe. Ela tem uns 3 floral, mas Quando será? Não sei o quê. E ele Gente, só assim, não, eu vou gastar 2 minutos só com isso na aula, tá? Quando você lê como é a lógica de preparação de um floral, que a flor tem que ser colhida em tal hora do dia, tem que ser colocada dentro de um cristal de não sei lá o quê, exposta a uma luminosidade X, tal hora do dia, assim, ciência zero, né? O negócio, assim, não é. Só tem fé. Se você tem fé, tudo bem. é que nem Eu acho que o sol também. Não, mas literalmente, se vocês depois tiverem curiosidade, pega um artigo sobre preparação floral. Eles falam essas coisas, tá? Que você precisa coletar a planta em tal hora a flor em tal hora do dia, que senão não dá certo. O cristal precisa ter tal característica, e não estou brincando. Então, eu em particular tenho alguma resistência aos florais, tá? Fitoterápico funciona, gente. Eu não acredito em homeopatia e floralterapia, tá? Agora, fitoterápico é bastante sério, até porque tem princípio ativo ali, tá? Fitoterápico é outra coisa. Né? Aí ela explicar como é que funciona a composição, você tem que ter fé. Ela funciona à base da fé, porque ela é formada na pós-graduação. O que é mais estranho, né? Existe uma pós-graduação de 4.000 horas para você poder falar homeopatia. Ai, gente, me choca algumas coisas. Meninos, e para a gente finalizar, revestimento funcional. É o que eu também já adiantei. Vão pela palavra, nesse caso aqui. Funcional significa que tem uma função, tem um objetivo específico, que tem um objetivo em particular para você usar aquele revestimento. Pode, por exemplo, optar por um polímero que seja pouco solúvel em água. Não sei se foi para essa turma que foi lá na farmacologia, normalmente eu explico o seguinte, gente.
Solubilidade demais em água não é bom, né? Assim como o fármaco ser muito lipossolúvel traz problemas, uma solubilidade excessiva em água normalmente significa uma eliminação muito rápida. Passa direto, né? Os líquidos corporais são aquosos, a urina também. Então, é muito rápida a excreção. Nesse caso, se você coloca um revestimento ali que tem pouca solubilidade em água, você retarda um pouquinho esse processo e acaba, de certa forma, controlando a velocidade de liberação daquela substância e a biodisponibilidade. O quanto tempo vai gastar para ela atingir o pico plasmático necessário para o efeito terapêutico. Tá? Sim, tá? Todos eles normalmente têm algum revestimento funcional, tem algum objetivo. O objetivo pode ser esse? Pode ser retardar o processo de absorção. E aí, nesse caso, uma substância, né, um material adequado é um polímero que não tenha boa solubilidade em água. Você vai, de fato, conseguir tornar a absorção um pouco mais lenta nessa situação. No caso, né, dos sistemas multiparticulados, então dos pellets, também é um objetivo ali revestir pequenos grânulos para modular essa liberação. E, meninos, dentro dessa ideia de revestimento funcional, a gente pode, inclusive, controlar o mecanismo de contato do fármaco com o meio. Lembra dos conceitos de difusão e osmose? São lá da fisiologia, né? Bem do comecinho do curso. O que é mesmo difusão? De qual meio para qual meio? Gente, sim. Então, a ideia de difusão é a passagem de um soluto qualquer do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, que é transporte passivo, né? Se é sem gasto de energia a favor do gradiente. Então, do mais para o menos concentrado. E a difusão, passagem de solvente, de líquido. O que eu estou colocando aqui, espero que vocês entendam, é o seguinte. Dependendo do revestimento que você usa, você pode fazer o contato do fármaco com o seu corpo através desses dois processos. Você pode provocar a difusão, seria a saída do fármaco para o meio, porque o fármaco não está mais concentrado dentro do comprimido do que no seu corpo. Então, ele vai saindo. É a saída do soluto. Mas a gente também pode usar, gente, revestimentos em que vai acontecendo osmose. É uma entrada. A água vai entrando na forma farmacêutica e, claro, até que isso alcance um equilíbrio, né, ali adequado. Então, você consegue modular o processo de liberação do fármaco, difusão ou osmose, dependendo do revestimento, dependendo do material que você coloca ali sobre aquela superfície. E o revestimento entérico, que é um dos mais legais mesmo, tá? É aquele que protege do pH estomacal, que é um pH mais ácido do que de outros meios corporais. O exemplo, o AS Protect, então. Mas, meninos, tem os dois objetivos. Isso também vocês têm que saber explicar. Até comentei. Vários comprimidos entéricos têm qual objetivo? Proteger o fármaco. Proteger o fármaco da acidez estomacal. Porque aquele ácido lá, né, o ácido clorídrico, pode provocar uma hidrólise química, pode provocar uma degradação no princípio ativo. Mas a gente também tem algumas situações, e essa do AS é assim, em que o
revestimento entérico, ele está protegendo, na verdade, o quê? A sua mucosa. Ele está protegendo a parede estomacal, porque aquela substância é irritante para essa parte. É uma substância que pode provocar algum tipo de dano celular ou tecidual, tá? Então, as duas coisas, é uma via de mão dupla. O revestimento entérico, ele pode estar ali para proteger o fármaco do ácido estomacal, ou ele pode estar ali para proteger a parede do seu estômago da presença daquele fármaco, da presença daquele princípio ativo. Entendi dessa diferença? Faz sentido? Tudo que é prova, né? Mas Eu falei isso pra lá, bebida pra repetir. E aí, nas coisas que tudo cai. É tipo assim, um mês. Gente, quem está em casa também acompanhando o que até aqui, entenderam essa diferença nos objetivos do revestimento entérico? Sim, no caso, essa liberação entra aquela questão da liberação prolongada, retardada, no caso também, né? Aqui, William, não é exatamente essa questão a gente vai ver isso, acho que é o conteúdo da próxima aula, tá? Tem diferença, por exemplo, entre liberação controlada e retardada. A gente vai ver o que significa cada uma delas. O revestimento entérico, ele é fundamentalmente o termo, né, a classificação entérico dessa ideia de proteger em relação ao ácido estomacal, ao contato com um meio mais ácido do que outros meios corporais. Tá? Mas a gente vai ver liberação controlada, retardada na próxima aula. Ô, Andresa? Então, você tem que... não. Nesse caso, você teria que saber, você teria que ter essa informação prévia, se é uma substância irritante para o estômago. Se eu te perguntar isso na prova, eu vou te dar essa informação. Se é uma substância irritante para a mucosa gástrica ou não, tá? Se for uma substância irritante para a mucosa, qual é o objetivo do revestimento? É proteger ali a parede do seu estômago. Agora, se não for uma substância irritante, se for uma substância sensível ao ácido, o objetivo é proteger o fármaco, tá? E não proteger o seu estômago. Tá bom? Tem alguns comprimidos que eles são mastigáveis. Normalmente não é esse revestimento, nem o açucarado, nem o de película, né? É algum material ali que possa ser solúvel em água, não é drágia, normalmente. É a gente pode classificar como peliculado, tá? E dentro desse peliculado, normalmente é algum material que permita mesmo uma dissolução boa aqui no pH da boca, que já pode chegar até 7, dependendo se você está fazendo uma refeição ou não, pós-refeição ou não. Aqui, então, a questão que eu acabei de explicar pode proteger ou os componentes ativos ou a parede do seu estômago. Você tem que saber se o comprimido, então, ele é irritante ou ele é sensível ao ácido. E, finalmente, gente, a gente também pode, com esses revestimentos funcionais, acabar aqui direcionando a absorção. Eu já falei isso, é uma informação bem básica da farmacologia. A maioria dos fármacos é absorvida no intestino. Por quê? Porque a parede intestinal é própria para isso, porque é um local bem irrigado, então tem um fluxo de sangue alto ali na parede intestinal. Tem as microvilosidades, lembra? Que aumentam a superfície de contato.
o intestino é o local próprio para absorção. Mas você pode, por exemplo, estar utilizando uma substância, gente, que não deveria ser absorvida ali no intestino por alguma razão, né? Por algum motivo. E você pode alterar essa possibilidade de revestimento na mucosa intestinal, na parede intestinal, usando alguma substância que impeça que isso aconteça no jejum, né? Na primeira parte ali do intestino que é própria para isso. Pode, por exemplo, fazer ou permitir que ela só seja absorvida lá no intestino grosso, que nem é local próprio para essa absorção. Ok? Mas isso precisa depender da finalidade. Exato. Isso normalmente vai acompanhar a finalidade terapêutica. Tá? Eu lembrei agora do exemplo, esse também não me lembro se foi nessa turma que eu falei. Gente, diurético. Diurético não é um fármaco que precisa ser, ou que deva ser absorvido aqui na parede intestinal. Onde é que os diuréticos têm ação? Lá no rim. Né? Então, ele não deve mesmo ser absorvido, não precisa ser bem absorvido, distribuído para todo o nosso corpo, se o local de ação é literalmente o rim. Então, a gente vai acompanhar, nesse caso, literalmente a finalidade terapêutica. Tá? Mais alguma dúvida? Pergunta até aqui. Quem está em casa também? Ok? Então, Andresa, tem uma pergunta sobre atividade. Se poder ser agora, é questão rápida. Tipo assim, é igual quando você está falando mais na questão absorção oral, né? Atividade, essa nova apresentação poderia ser também um novo tipo de administração, ou a gente tem que puxar mais essa questão de ter revestimento? Forma farmacêutica, tá? De novo, é forma farmacêutica. Tá, pode ser injetável, coisa assim, beleza. Pode ser. Não necessariamente quando você muda de forma farmacêutica, você muda de via de administração, tá? Então, pode manter a mesma via de administração, mas uma forma farmacêutica diferente. Eu posso mudar também a via de administração? Pode. Se você está falando para mim que vai fazer ali um injetável, e só tem comprimido, você vai obrigatoriamente mudar também a via de administração. Explicar quais... forma farmacêutica. Entendi. Obrigado. Ok. Então, aí aqui é de novo a diferença, gente. Para fazer um comprimido, né, ou para fazer para você usar um revestimento funcional, pode ser tanto material polimérico quanto um açúcar, só que não é muito comum, tá? Você usar açúcar com essa finalidade ali, por exemplo, de proteger estômago, de proteger o fármaco. Normalmente os polímeros, eles são melhores nesse critério, nessa questão de dar algum objetivo, alguma finalidade para aquele revestimento que você está utilizando naquela situação em particular. Bom? Ok. Meninos, por hoje foi isso, só fazer chamada agora, tá bom?